Dê um abraço no seu irmão. Aleluia. Manhã de alegria, de renovo. Nós estamos esperando mais alguém? Não? Amém. Não, só para saber, né? Se estiver esperando, segurava. Amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. A Débora, será que está aí? A Débora está aí? Ah, então liga lá. Já ia dar oi para a Débora, né? Estamos numa manhã, como sempre, todo domingo de primícias, né? Primeiro dia da semana, a gente já começa a nossa manhã adorando, glorificando, entregando a nossa manhã para o Senhor, porque quando a gente já começa a semana com Ele, nós passamos a semana com Ele, então a gente já começa no primeiro dia, declarando que o Senhor está no controle de tudo, que tudo que fazemos está na mão dEle e que nada escapa da sua vontade, porque Ele é soberano e a vontade dEle é eterna, a vontade dEle é plena e tudo que Ele faz é bom. Nada que Ele faz é ruim, tudo que Ele faz é bom, mesmo às vezes parecendo ruim, depois vira bom, né? A gente parece que é ruim, mas depois se torna bom. E nós adoramos ao Senhor por isso. E esta manhã nós temos algo muito lindo que vamos fazer, né? Que eu amo. Podemos dizer? Tudo certo? Está mamando? Ah, então nós vamos esperar um pouquinho. Já está amamentando ali, eu vou ter que esperar. Vamos apresentar o lindo Henrique que nasceu. Tem uma história de milagre essa criança. Muita gente não sabe, né? Mas o Henrique é um milagre do Senhor. Depois a Cíntia vai estar falando um pouquinho sobre o grande milagre que é esse lindo bebê que nasceu, um bebezão, né? Já é um bebê de um mês, nem já está um bebezão. Enfim, queridos, nós estamos então, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo neste mês, biblicamente falando. Nós estamos falando biblicamente do mês de Ar. Quem nos acompanha sabe que todo o domingo de manhã a gente tenta trazer o calendário bíblico para que vocês entendam em que tempo e que mover de Deus nós estamos vivendo. Então, dentro desse calendário, muitas coisas da Bíblia acontecem e a gente, por não conhecer o calendário bíblico, a gente às vezes não se dá conta de que tempo estamos vivendo, de que época nós estamos falando. E eu sempre digo que a Bíblia, ela é um livro de histórias que nós temos que entender do começo ao fim. Como a nossa vida, nós temos um começo e vamos ter um fim. Mas pessoas contam a nossa vida. Você não escuta assim do seu avô, da sua avó, da sua mãe. Olha, quando tu era pequenininho isso aconteceu. Porque o teu avô fazia isso. Semana passada eu fui na casa de um tio meu e ele tinha um quadro bem antigo, com uma foto preta e branca na parede. E daí eu fui perguntar, minha mãe estava, ele também, e ele foi contando a história, né? Do meu tataravô. Daí tinha ali o bisavô, que era meu, tataravô das gurias, o outro bisavô com a bisavó, e ele foi contando a história de vida. E assim é a Bíblia, queridos. A Bíblia foi escrita pelo mover do Espírito Santo de Deus, mas ela veio sendo contada. Então, por isso que quando a gente lê a Bíblia, assim, principalmente lá no Antigo Testamento, diz assim: essa história deve ser contada de geração em geração, dos filhos para o neto, dos bisnetos. Por quê? Porque não é para morrer, não é para ser esquecida. E quando a gente está nesse mundo, a gente quando for lá se encontrar com o Senhor, a gente também não quer que a nossa história morra. Mas a nossa história vai ter continuidade. Porque o neto vai contar, o bisneto vai olhar na parede um dia a foto e vai dizer: ah, minha bisavó fazia isso. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa diz para mim assim: ah, sabe que a minha avó orava direto por mim? Mas eu não ia para a igreja. Ou às vezes é o contrário, eu ia para a igreja com a minha avó, mas a minha mãe depois não ia para a igreja, mas com a minha avó eu ia. E nós escutamos tantas histórias. E essas histórias é o que a Bíblia nos conta. História dos profetas, história de todos aqueles que passaram por esta vida, deixando um livro escrito por
Deus para que nós pudéssemos nos guiar por esta palavra e não errar o caminho. Porque se nós não estivermos guiados pela palavra de Deus, o que seria de nós, né? Aonde estaríamos? Quantos erros que a gente comete e não se dá conta que cometeu porque não conheceu a palavra. Mas quando a palavra nos é revelada e nós começamos a conhecer essa palavra que liberta, que transforma, que muda, a gente começa a viver diferente. E é os testemunhos que você escuta. Eu não conhecia essa palavra, mas quando eu conheci Jesus, a gente tem esse refrão na boca. Quando eu conheci Jesus, mas a gente, quando conhece Jesus, o que a gente vem a conhecer quando vem na igreja? A Bíblia, a palavra. Então, quando a gente passa a vir na igreja, a gente começa a conhecer a palavra de Deus. E é essa palavra que nos cura, que nos transforma, que nos molda. Porque ninguém entra na igreja e é moldado num dia, né? Seria bom demais, né? A gente vir dizer, eu te aceito, Jesus, te conheci, a vida mudou do dia para a noite. Não, ela é um processo. A nossa vida é transformada dia após dia no processo. E a gente vem andando dentro desse processo com a palavra de Deus. Quando a gente descobre que na Bíblia existia um calendário, mas esse calendário foi tirado de nós. E nós vivemos hoje num calendário gregoriano. Mas o povo do Oriente, ainda Israel, ainda vive no calendário bíblico. E esse calendário nos traz coisas novas. Esse calendário nos dá um novo direcionamento. E a gente aprende que o calendário que a gente vive é muito supérfluo, vamos usar esse nome. Ele é um calendário que não diz nada para nós. É janeiro, fevereiro, março, abril. É 12 meses consecutivos. Mas os meses não falam com a gente, certo? Janeiro, quem tem janeiro? Fevereiro, a gente só sabe que tem carnaval. Daí março, a gente sabe que vai ter Páscoa. Então, não é um calendário que nos traz uma palavra de Deus. Mas no calendário bíblico, nós temos uma palavra de direção para cada mês. Em cada mês, o Senhor tem uma direção e tem também aquilo que vem nos afrontar, ou seja, o mal, porque sempre o mal vai andar junto com o bem. E nós temos que estar preparados para o mal, assim como para o bem. Então, quando vem o mal, a gente está preparado pelo calendário, porque o Senhor já nos avisa. E quando o bem chega, a gente sabe que nós estamos vivendo naquele tempo que Deus proporcionou. Então, esse mês, queridos, nós estamos no mês de Iyar. Vem Nissan, que é o primeiro mês do ano bíblico. O ano, biblicamente falando, quando Deus mandou Moisés atravessar o Mar Vermelho com o povo de Israel que estava no cativeiro no Egito, ele disse, a partir de agora vocês contem no primeiro mês. Então, Nissan é o primeiro mês, que acabou de sexta para sábado, nós entramos no mês de Iyar. O nosso mês sempre vai ser dividido, porque ele não é igual o calendário. Então nunca vai dar 30 dias, sempre acaba um pouco antes, um pouco depois, por causa da lua. Ele é lunisolar. Então nós estamos vivendo no mês de Iyar, nós já entramos no mês de Iyar, de sexta para sábado. E esse mês é um mês muito lindo, aliás é um dos meses que eu mais me apaixono aqui. Ele é lindo demais, porque ele tem muita história dentro desse mês. Então, vamos caminhar junto aqui na Bíblia. Nissan, o povo está saindo do deserto, do Egito, e está indo em direção a quê? Terra prometida. Então, eles estão saindo de lá com a promessa. Vamos caminhar, que Deus vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. Todo mundo está entusiasmado, todo mundo feliz. Oba, vou sair do deserto e agora vou comer só leite e mel. É o que todo mundo quer, né? Sair do deserto, deitar na rede, levantar as pernas e beber água de coco. Eu sei que a gente quer isso, mas não é isso que acontece. E nem conosco vai acontecer nunca. A gente sempre vai ter que passar barreiras. Então o povo está vindo lá, eles comemoram o que na saída? Páscoa. Certo? Pesa, que é a nossa libertação.
Saindo do deserto, eles comemoram a Páscoa e começam uma caminhada. E agora, abre o Mar Vermelho e eles estão indo em direção à Terra Prometida. Mas eles têm que atravessar o quê para chegar na Terra Prometida? Deserto. Eles não saem dali, atravessam o Mar Vermelho, chegam do outro lado, está um campo verde, cheio de flores, rede pendurada nas árvores. Oba! É aqui que vamos ficar. Não, eles têm que caminhar no deserto para encontrar a Terra Prometida. Então, começamos lá com a saída deles em Êxodo 12. Daí nós vamos ver aqui a caminhada deles, o cântico de Miriam. Lá quando a gente chega no versículo 15, e interessante, passou quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles vão começar a entrar no mês de Iyar. Então quando a gente chega lá no versículo 15, no capítulo 15, versículo 22, o que acontece? Moisés guiou Israel para fora do Mar Vermelho. Eles saíram em direção ao deserto de Sur, mas depois de viajarem durante 3 dias no deserto, não encontraram água. E chegaram até Mara, ou seja, Mara é amargo. Caminhando, atravessando o mar, então o povo está, olha o milagre que Deus fez. Porque Deus fez um milagre, Ele abriu o mar para o povo passar. O que passa no teu coração quando a gente vê um milagre desse tamanho? Quando a gente recebe um milagre grande, a gente acha que, nossa, chegou o milagre, então agora minha vida vai ser sombra e água fresca. Não, você tem que continuar atravessando o deserto para chegar na Terra Prometida. E eles se deparam com as águas amargas e começam a reclamar. Moisés, tu nos tirou lá do Egito, a gente não tem água para beber? Agora a gente vai morrer de sede aqui com a nossa família, com nossos animais, com todo mundo aqui. E daí o que acontece? A água se transforma em doce. E eles vêm. Então neste mês o Senhor já diz assim, é mês de água. O Senhor diz para eles: eu sou o Deus que cura. Aqui em Ar, o Senhor começa a se revelar a eles. E a primeira revelação que Ele faz para o povo é: eu sou o Deus que cura. Então Ele já veio trazer a cura dentro do mês de Ar. Ele já está nos curando. É a primeira revelação que Ele faz para o povo quando sai do deserto. Eu sou o Deus que cura. Continuando, diz assim no primeiro versículo do 16: eles chegaram a Elim, aonde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali junto à água. Ou seja, queridos, eles estavam reclamando que a água era amarga, que não tinha água para beber. Mas Deus já tinha preparado logo na frente já estava preparado outro milagre. Mas o povo estava murmurando, porque a gente está sempre reclamando. Quando acontece uma coisa boa e de repente dá qualquer coisinha errada, a gente reclama. A gente está feliz por algum acontecimento, virou o pé no meio do caminho, já está reclamando e achando que está tudo ruim e que não é de Deus. E assim é o povo, mas Deus já tinha preparado o próximo milagre. E eles pararam aqui nas fontes de Elim, aonde tem 12 fontes e 70 palmeiras. Ou seja, o Senhor tinha sombra e água fresca. O Senhor tinha sombra e água fresca preparado, mas eles estavam reclamando. E ali nos 16 dias, eles partiram de Elim, e toda a comunidade do povo de Israel chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no 15º dia do 2º mês após a saída da terra do Egito. O 2º mês é Iyar. Então eles estão caminhando dentro do mês de Iyar. Você vai ler isso lá no 16. E ali no deserto todo mundo começou a reclamar.
que eu ministrei semana passada, lembra? Que eles começaram a reclamar e dizer: mas nós não temos comida, nós não temos bebida, porque nós queremos comer as cebolas do Egito, porque nós queremos as batatas do Egito. E eles ficaram se queixando. Moisés chegou para Deus e falou: Deus, eu não aguento mais o povo murmurador. O que eu faço com eles? O que eu digo? E Deus mandou o quê? O maná, que em hebraico é man, que quer dizer, o que é isso? Quando o povo viu aquele orvalho branquinho, não era na grama, hein? No deserto, na areia. Quando ele viu aquele orvalho branquinho, o povo acordou de manhã e disse para Moisés: o que é isso? E isso em hebraico é man. Por isso que ficou maná na nossa tradução, porque é man. E daí Moisés disse: isso é a provisão que Deus vai nos dar. E Deus proveu o maná 40 anos este povo. Todo dia de manhã ele tinha maná e à tarde tinha as condonizes. Então, o que ele é aqui? O Jeová Jireh, aquele que provê. Ele já está, em todo tempo, ele está se revelando para o povo quem ele era. Queridos, você pensa, o povo estava cativo e não sabia mais quem Deus era. Eles adoravam a outros deuses. A maioria já não comemorava mais Páscoa ou Pêssar. A maioria não adorava mais a Deus. A maioria já estava voltado lá no Egito. Adoravam todo tipo de Deus. Eles tinham esquecido quem era Deus. E aqui Deus diz assim: a partir de agora eu vou voltar a cuidar de vocês, porque vocês são o meu povo que eu separei para mim. Então ele começa abrindo o mar vermelho, depois ele se mostra como Deus que cura, agora ele se revela como Deus que provê, porque ele é o Jeová Jireh. Diz para o seu irmão: você tem um Deus Jeová Jireh, irmão. Ele provê todas as coisas. Ele não fica sem provisão na nossa vida. E isso eu garanto que você vive todo dia, né? Porque ele provê todos os dias para começar com a nossa vida. É ele que provê. O ar que respiramos, o sol que vem do céu, a chuva que molha a grama, tudo é ele que provê. Nós não sabemos nada. Me perguntaram hoje: pastora, será que vai chover porque eu estou doente e não posso ir chover? Eu falei: eu não sei, né? Deus é que sabe se amanhã vai estar chovendo ou não. Nós não temos condições de dizer: vai chover amanhã, porque eu olho no meu celular a meteorologia e nunca dá certo, tá? Eu digo assim: porque amanhã vai cair chuva. Caiu nada, veio sol. Daí no outro dia eu digo: amanhã vai dar sol, chove. Então a gente descobre que a gente não sabe nada. Mas Deus já começou a se revelar aqui como o Deus que cura e o Deus que provê. Ele se revela a nós em cada atitude, em cada movimento. E assim o povo comeu o maná, saiu do deserto e foi indo, foi caminhando. Toda a comunidade do povo de Israel partiu do deserto de Sim, viajando em estágios como Adonai ordenava, e acampou em Refidim. Entretanto, não havia água para beber de novo. Segunda vez que não tem água para beber. E agora eles estão caminhando para Refidim. O povo discutiu com Moisés exigindo: dê-nos água para beber. E Moisés respondeu: por que vocês estão brigando comigo? Por que estão pondo Adonai à prova? Entretanto, o povo estava sedento e queixava-se com Moisés: por que você nos trouxe do Egito? Para nos matar nossos filhos e nosso gado de sede? E Moisés clamou ao Senhor: o que eu faço com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. Imagina a situação de Moisés. É a mesma coisa que eu digo para vocês, que se vocês atravessarem aqui a SC, do outro lado vai ter um banquete. Quando a gente chega lá, um sol escaldante, não tem nada, tem uma mesa vazia. Vocês vão querer me matar, né? Vão dizer: mas escuta, tu não disse que tinha um banquete, agora chegando aqui não tem nada? É o povo. O povo começou a caminhar, calor, frio de noite. E aquele, imagina deserto, não é grama, que na graminha a gente pisa, ainda é fofo, né? Mas é deserto de pedra.
e cai aqui pedra lá, e poeira, e criança chorando, e imagina dar mamar no meio daquilo, e aquela folia, com 2 milhões de pessoas. É muita gente para caminhar, a gente junto reclamando. Se com meia dúzia todo mundo reclama, tu imagina essa quantidade de ser humano reclamando nos ouvidos. E Moisés realmente não aguentava mais. Ele disse: pelo amor de Deus, vocês são chatos. Tudo que Deus faz é pouco para vocês. Se Deus dá água, vocês acham que é pouco. Se Deus dá maná e codorniz, vocês dizem que não está bom, que queriam mais, que queriam comer cebola lá no Egito. Vocês reclamam de tudo. E Moisés foi falar para Deus: Deus, não aguento mais esse povo. Eles querem me apedrejar. E o Senhor falou: vá à frente do povo e leve com você os líderes de Israel. Tenha a vara em sua mão, aquela que você usou para ferir o rio, e vá. Eu estarei à sua frente, sobre a rocha, lá no Horebe. Você deve bater na rocha e sairá a água dela, para que o povo possa beber. Moisés o fez aos olhos dos líderes de Israel. Esse lugar foi chamado Massá, provação, e Mirivá, discussão, por causa da discussão do povo de Israel e pelo fato de eles terem colocado Adonai à prova com a pergunta: Adonai está conosco ou não? Eles fizeram essa pergunta para ele: o Senhor está conosco ou não? Queridos, essa passagem é a mesma passagem que nós lemos lá em Números. Todo mundo sabe aqui que Moisés não pôde entrar na terra prometida, certo? Por quê? Por causa dessa discussão aqui da água que sai da rocha. Então lá em Números a gente vai ler: o Senhor disse a Moisés: pega o cajado, reúne a comunidade, você, Arão e seu irmão, e diante dela diga a rocha que produza água. Vocês lhe trarão água da rocha, água da rocha, e assim farão a comunidade e todo o gado beber água. Moisés pegou o cajado diante do Senhor como ele ordenara. E depois de Moisés e Arão terem reunido a comunidade diante da rocha, ele lhes disse: ouçam aqui, seus rebeldes. Devemos levar a vocês água desta pedra? Moisés levantou a mão e bateu 2 vezes com a vara na rocha. A água fluiu em profusão e a comunidade e o gado beberam. No entanto, o Senhor disse a Moisés e a Arão: por vocês não terem confiado em mim, fazendo que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel, e não levaram esta comunidade, não levarão este povo à terra que eu dei a vocês. Esta é a fonte de Mirivá, fonte da discussão, onde o povo de Israel discutiu com o Senhor e ele se fez considerar santo por eles. Queridos, por que ele não entrou? Foi porque ele bateu 2 vezes? Não. Na verdade, ele não entrou porque ele não deu a honra a Deus. Mas ele se rebelou e disse: por acaso eu tenho que dar água para vocês beber? Seus rebeldes, seus ingratos. Ele não falou em nenhum momento: olha, Deus vai dar uma provisão novamente para vocês. Ele até poderia ter falado: vocês são ingratos, vocês são rebeldes, mas Deus vai prover e nós vamos levar até vocês. Não, Moisés levou a honra para ele. E o Senhor, no versículo em seguida, diz: e que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel. Ele não deixou o nome de Deus em primeiro lugar. Ele não honrou a Deus em primeiro lugar. Ele tinha que ter levado a palavra para o povo de que Deus estava provendo a água e que Deus iria trazer uma nova provisão para eles. Mas Moisés estava, vamos usar o termo de hoje,
por aqui com o povo. Ele não aguentava mais a murmuração do povo. E eu fico pensando aqui na gente, né? Como ser humano, porque a gente é humano. Quando a gente às vezes está cansado, a gente não dá uns, ai, chega, ai, não quero mais fazer isso, ai, estou cansado. Pois Moisés se encontrava assim, cansado, fadigado, exausto, não aguentava mais escutar a murmuração, porque quando um não reclamava, o outro reclamava, quando um não falava, o outro falava, e ele queria, era uma paz, né? Ele é que devia estar procurando uma rede para se deitar e ficar lá de pernas para o ar, mas não, ele não levou a honra a Deus, então ele não pôde entrar na terra prometida, todo mundo sabe disso. Não é porque ele bateu, é a maneira que ele fez. Queridos, às vezes a nossa maneira de fazer tira a honra de Deus. A maneira que falamos ou fazemos tira a honra de Deus. E Deus não aceita ficar em segundo lugar. Ele tem que ser o primeiro lugar. Tem gente que às vezes está num emprego lá que ele é faxineiro, mas o Senhor vem trazendo e ele se torna um gerente. Ele não dá honra para Deus. Ele diz que eu trabalhei, eu me esforcei e eu fui reconhecido, então eu cheguei até a gerência. Não, queridos, você só chega até lá se Deus for te exaltar. Se Deus não quiser te exaltar, você vai continuar lá na faxina. Mas se o Senhor tiver um plano para a sua vida, Ele te exalta, Ele te ergue, Ele te leva. Mas nós, seres humanos, falhos, né? Nós mesmos às vezes colocamos a honra para nós, porque eu trabalho, porque eu faço, porque o meu dinheiro, o meu carro, minha casa, que teu, que minha. Se não fosse Deus dar, não teria nada, não teria sua casa, não teria seu emprego, não teria seu filho. Às vezes eu estou orando e uso assim o meu filho, né? Eu digo, perdão Deus, o teu filho que tu me emprestou aqui nessa terra para cuidar, porque não é nosso. Nós sabemos o que vai acontecer, temos o poder de mudar, quem dera a gente tivesse o poder de mudar alguma coisa nos nossos filhos, né? Porque a gente não tem. Às vezes eu vou querer dar um conselho, né? Ah, mãe, isso aí não é assim. Ah, não, isso aí não vai acontecer assim. Se o conselho fosse bom, a gente pagava, o pessoal pagava por ele. Ninguém quer escutar conselho. E assim era o povo, não muda. E Moisés era humano que nem nós. Todos eles aqui foram humanos que nem nós. A não ser Jesus, que suportou todas as dores e todas as provas e todos os testes ele suportou. E aqui Moisés não aguenta e se rebela. Cuidado com a sua boca, cuidado com aquilo que você fala, preste atenção naquilo que você, no modo que você age, do modo que você exalta o Senhor e exalta a sua vida. E este mês de ar, queridos, ele significa brilho, esplendor. Então nós estamos no mês de brilho, esplendor. A letra que nos rege esse mês é a letra Vav, que é conectar, que é ligar. Olha o seu irmão ainda se ele está com algum brilho diferente, porque hoje tem um brilho aqui nesse lugar. E a tribo que rege o mês de Ar é a tribo de Issacar. E a tribo de Issacar significa recompensa. Recompensa. Olha a recompensa que está no teu colo aí, irmão. Recompensa. Nós estamos no mês da recompensa. No mês que o Senhor vai nos dar um descanso para enxergar uma recompensa. Porque vem todo dia, né? Mas a recompensa também vem. E esse, olha o seu irmão diz, irmão, mês de recompensa, fica ligado nisso, irmão. Fica ligado nisso. E nós temos mais um acontecimento que é importante colocar dentro desse mês, que eu vou falar rapidinho. Quem lembra dos Amalequitas? Que a gente fala deles, até hoje se prega sobre os Amalequitas. A guerra com os Amalequitas aconteceu dentro do mês de Ar. E aqui o Senhor se revela com mais uma manifestação do seu povo. E aqui diz, em seguidinha, no 17, diz: Amaleque lutou, chegou e lutou contra Israel em Refidim.
Eles estavam lá, gente, na sombra e água fresca, descansando. Chega quem? O inimigo. Sempre tem um inimigo te espreitando. Você nunca vai ficar sem ter que olhar para o outro lado. Porque quando parece que está tudo muito bom, fique atento. Que sempre tem algo por vir a acontecer. Por isso que o Senhor fala que nós temos que nos revestir dele todos os dias. Não saia da sua cama sem dizer: Jesus, toma conta de mim, atravessa a rua comigo, anda no meu carro, cuida da minha empresa, porque Ele é o que cuida todos os dias. Todos os dias nós vamos ter um inimigo, 24 horas por dia Ele nos sonda, Ele nos ronda. Então fica atento. O povo estava lá em Refidim, na sombra e água fresca, nas palmeiras. Chega os amalequitas, que foram os inimigos de Deus eternamente, porque o Senhor mandou acabar com todos. E Moisés disse: escolha homens para nós, saiam e lutem contra Amaleque. Amanhã eu ficarei em pé no cume da colina, com a vara de Deus em minha mão. Josué fez como Moisés lhe disse e lutou contra Amaleque. Então Moisés, Arão e Hur subiram ao cume da colina. E o que aconteceu quando eles estavam no cume da colina? Moisés, Arão e Hur. O povo lá embaixo lutava com os amalequitas. Quando Moisés levantava a mão e orava, eles ganhavam e matavam um monte. Quando Moisés cansava a mão e abaixava, eles começavam a perder a luta. E daí o que aconteceu? Arão e Hur ajudaram ele. Cada um segurou uma mão e manteram os braços de Moisés para cima. E ele ficou orando até eles receberem a vitória. Queridos, aqui nós temos um ensinamento enorme nessa palavra. Ninguém anda sozinho. Ninguém é sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, você precisa da pessoa do seu lado. Você precisa de quem te acompanha no trabalho. Ninguém é sozinho nesse mundo. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Eu acho lindo a gente pedir ajuda. Eu peço oração, peço ajuda, chamo fulano, chamo ciclano, porque eu reconheço que eu não sou nada sozinho. Se eu não tiver ajuda dos que estão ao meu redor, eu não consigo fazer nada. Quantas coisas até dentro de casa a gente como mãe sabe que não dá para fazer sozinha, né? Às vezes pega uma roupa para mim, estende aquela roupa ali no varal, porque nós não conseguimos ser sozinhos, senão a gente começa a ficar muito cansado. Quando a gente tenta fazer tudo sozinho sem pedir ajuda, a gente entra na exaustão, que nem Moisés. Moisés não tentava mais ficar com o braço para cima, então ele tinha que pedir ajuda. Aprenda a ser humilde e pedir ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda, gente. Telefona, manda recado no WhatsApp. Hoje em dia nós temos WhatsApp. Pede ajuda, eu canso de pedir. Irmã, me ajuda em oração. Irmã, isso eu peço. Porque eu sei que há poder na oração quando a gente está reunido entre dois ou mais. Eu não sou burra, não seja burro. Quando a gente está em dois ou mais, a oração tem poder, porque ela rasga o céu quando a gente está junto, unido no mesmo propósito. E Arão e Hur foram lá e ficaram ajudando ele. Levanta a mão, Moisés, ora, Moisés. E Moisés orava e as coisas aconteciam. E Moisés era o líder. Aqui na igreja é igual, gente. O pastor é o líder aqui que Deus colocou. Mas se ele não tiver a oração de vocês, se ele não tiver a ajuda de vocês, não vai andar. Porque sozinho não dá para fazer. Se não tiver o levita para louvar, se não tiver a irmã para ajudar aqui na igreja, se não tiver a outra que faz o café, se não tiver o conselheiro, se não tiver um amigo para abraçar na porta, o que nós somos? Nada. Porque nós não somos sozinhos, nós precisamos de você. E você precisa do outro também. Um precisa do outro. Isso aqui é o dar e receber. A gente não só dá, a gente recebe, mas a gente também, quando recebe, a gente dá. Porque é melhor dar do que receber. Eu acho tão bom quando a gente pode dar alguma coisa presente. Adoro dar presente.
presente. É tão bom, né? Quando tu é útil, quando você tem uma utilidade, seja útil na casa de Deus. Faça algo para o Senhor na casa dele. Ela é aberta para que todos aqueles que o receberam e o reconhecem como Deus, façam algo para ele. Às vezes, querido, dando um abraço numa pessoa que está no culto que você nem conhece. Você acha que não está ajudando, mas você está. Tem pessoas que vêm na igreja e dizem: ai, quando eu recebi um abraço daquela irmã, eu senti algo diferente. E é dessa forma que Deus te usa. Quando você menos espera, você não precisa ser um grande pregador, ou você não precisa aprender a tocar, não é isso. É fazer algo para Deus, é ser semelhança de Deus nas suas atitudes, nos seus atos, naquilo, no dom que Deus te deu. Deus te deu um dom, querido. Não é para ficar sentado na cadeira, não é para ficar guardado em casa, é para ser usado para Deus, é para que o nome do Senhor cresça e resplandeça, é para que a glória do Senhor invada este lugar. Nós precisamos estar unidos uns com os outros. E aqui, quando acontece esse grande milagre, eles ganharam a guerra contra os amalequitas. E aqui diz assim: Deus falou para Moisés: eu apagarei por completo qualquer lembrança de Amaleque debaixo do céu. E Moisés erigiu um altar e chamou de Adonai Nissi, que é o quê? O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor se revelou no mês de Ar como o Deus que cura, o Deus que provê e o Deus que é a nossa bandeira. Quer mês melhor do que esse? Deus que cura, Deus que provê e Deus que é a tua bandeira? Ou seja, o Senhor está dizendo para você hoje: não tem guerra que eu não possa impedir na tua vida. Levanta a bandeira e diz: Senhor, Tu é o meu Jeová Nissi, Tu é o meu milagre deste mês, Tu é o milagre desta época, deste ano, deste mês, deste dia, desta semana. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é Jeová Nissi. O mês de Ar nos manifesta, nos revela ao Deus que nós temos que procurar, queridos. O mês de Ar nos revela o Deus que está dentro de nós, o Deus que está contigo todos os dias. Acordou com dor? O Deus que cura está ali. Não tem comida na despensa? O Deus que provê vai dar um jeito. Você está numa guerra, estão lutando contra ti, o inimigo se levantou e quer te destruir, quer destruir tua casa, quer destruir teu negócio, quer destruir teu emprego. Levanta a bandeira. Jeová Nissi mora neste lugar. Jeová Nissi é o dono da minha casa, o dono do meu trabalho. O Senhor está nos dizendo: levanta a tua bandeira, levanta o Deus que tu serve. Tem gente que quer esconder Deus dentro da gaveta, dentro do quarto, mas não. O Senhor está dizendo: bota a bandeira na rua, diz quem tu é, mostra a tua cara e diz o Deus que tu serve. Quantas pessoas eu conheço que, sou cristão, mas encontram alguém na rua chorando, vai lá e diz: não chora, mas não diz. Existe um Deus que pode secar a tua lágrima. Eu conheço um Deus que cega a lágrima. Eu conheço um Deus que faz milagre. É isso que o Senhor quer que a gente faça, que a gente mostre a cara e diga: eu sirvo a um Deus todo-poderoso, eu sirvo a um Deus que se revela para mim todos os dias. Porque se Deus não se revelasse para nós todos os dias, o que seria de nós? Se todos os dias Ele não demonstrasse o seu amor e a sua glória na nossa vida, se todos os dias Ele não dissesse: filho, eu estou contigo, filho, eu te amo, filho, eu te guardo, filho, eu te cuido. Quantos erros, quantos pecados nós cometemos, queridos? E mesmo assim, o Senhor continua dizendo: eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te provê, eu sou Deus, a tua bandeira. Estende a tua bandeira e declara que eu sou o teu Deus, não importa a guerra que tu está vivendo. Ele é o Deus que traz vitória, que traz milagre e que vai fazer as coisas acontecerem. Você sabe que Noé também
Noé chegou com a arca dele no mês de Ar? Noé estabeleceu, parou com a arca no mês de Ar. Mês de Ar é mês de milagre, gente. Milagre. Milagre da cura, milagre da provisão, milagre que Deus vai ganhar toda a guerra. Ele é o nosso Jeová Nissi, Jeová Rafá. Ele é o nosso Jeová Jireh, queridos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que vive dentro dessa casa e vive na sua vida. Um Deus poderoso que não deixa nada da sua vida para trás, queridos. Oh, coisa linda esse Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus é extraordinário. Amém? Glória a Deus. Então eu já falei muito, vamos nos colocar de pé. Semana que vem a gente fala mais sobre o mês de Ar, tem bastante acontecimento, tá? Já acabou por causa do horário, né? Daqui a pouco o neném vai começar a chorar aí. Então vamos apresentar esse bebê. Passou rápido, né? Passou voando. Você que está nos assistindo, fique ligado. Agora nós vamos fazer algo que eu acho uma das coisas mais lindas da igreja, é trazer neném. Porque eu amo neném. Aliás, nessa igreja a gente nunca fica sem neném novo, tá? Então a Cíntia deu a luz este ano, ano que vem alguém vai ganhar aqui. Todo ano tem neném aqui novo. Então pode ficar esperando aí. A gente que não pode já nem olha. Mas as gurias que podem aí já começa a se olhar. Alguém vai ter neném aqui na igreja no ano que vem. Todo ano tem neném novo. Queridos, nós fazemos, você que está nos assistindo para entender, nós fazemos como Jesus ordenou, como Deus ordenou. A que nós apresentássemos o neném quando ele é recém-nascido. Por quê? Porque um bebê não tem pecado. Um bebê só nasceu, mas ele não entende nada da vida, ele está carregado no colo pelos seus pais. Então nós apresentamos ele para o Senhor, que cuidou dele no ventre e também tem cuidado dele todos os dias e vai estar cuidando até que ele se torne adulto. E quando ele ficar adulto, ele toma a decisão de descer as águas do batismo ou não, porque todo mundo tem o livre arbítrio de escolha. Então você pode escolher quando é adulto se quer me batizar nas águas ou não. Por isso nós apresentamos o neném. E o Henrique tem uma história de milagre. Juan quer contar um pouquinho da história do Henrique? A Cíntia. Então vem pra frente já a Cíntia, Juan, vovós, vovôs, os irmãos, vem todo mundo aqui na frente. Mas a Cíntia vai contar um pouquinho. Tem gente que nos assiste e não sabe do milagre do Henrique. Ela vai falar um pouquinho do milagre desse guri lindo. Adoro falar. Para resumir, porque a história é grande, né? Para resumir, eu vou resumir bem resumir. Engravidou. Não, no final de 2021 eu engravidei. E com 11 semanas, né, quase 3 meses, eu perdi o bebê. E aí, nesse processo... Todo mundo te conhece. Nesse processo, eu descobri que eu tinha mioma, tinha adenomiose. E, assim, a médica me falou que não seria possível, quer dizer, seria possível, mas seria muito difícil engravidar de novo. E que se acontecesse, eu poderia perder o bebê de novo, porque ia ser bem complicado. E aí passou 3 meses e veio um novo positivo ali. E aí tá aí, veio. Não aconteceu mais nada. Veio saudável, lindo, enorme. É isso. Amém. Veio um bebê lindo, saudável, gigante, né? Enorme. Parece que ele já tem uns 3 meses. E claro que a gente tem que agradecer todo dia pela vida do Henrique. O nome dele é Henrique, menino de Deus que o Senhor trouxe a este mundo. E a gente se alegra tanto com o teu testemunho, né?
Porque participamos desse processo e o Senhor logo enviou outro presente. Tu está no mês da recompensa, né? Então, recompensa. Pastor Marcos, vamos aqui apresentar o neném, amém? Pegar o óleo. Estão filmando aí? Sim, estão filmando, batendo. Ah, a Débora daí também. Débora, saudades de ti, lindona. Agora vamos apresentar teu afilhado. A Débora está lá em Portugal, assistindo aqui o nosso Henrique. Aí o Thiago. Verdade, Thiago. Thiago. Oi, Thiago. Oi, filho, tudo bem? Que bom ver vocês. Ah, tá bom, vocês estão vendo, né? Deus abençoe. Estaremos agora. A pastora já me deixou